Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. E aqui a gente vai falar, a gente vai mostrar para vocês como que funciona um Windows Server Failover Cluster na prática. Para fins de exemplo, a gente vai usar um Failover Cluster instance de SQL Server, a gente vai usar um cluster Windows com um SQL Server embutido nele. Mas esquece que é um SQL Server, tá? Tenta não imaginar que é um SQL Server, tenta imaginar que é qualquer outro tipo de recurso clusterizável. Ou pode até ver que é um SQL Server mesmo e não tem problema, porque a gente vai entrar muito mais a fundo no clustering de SQL Server no próximo módulo. Ok? Esse módulo aqui eu só quero mostrar mais ou menos como é que funciona o cluster em Windows. E no laboratório desse módulo, a gente vai ver como que a gente instala um cluster Windows, tá? Aí a gente passa para o passo do SQL Server no próximo módulo. Combinados? Legal. Vamos lá então. Olha só, eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais. De novo, isso aqui é só demonstração, não é laboratório, tá? Então, não precisa fazer junto comigo, só me acompanha, ok? Show. Eu tenho aqui então o meu ambientezinho rodando, né? É um servidor de AD, certo? Rodando. Aí eu tenho o SQL01 e o SQL02, que são duas máquinas que tem um cluster aí formado entre eles, né? Eu vou conectar aqui na minha SQL01, você vê que ela já está conectada, ok? Aí, isso aqui é o Cluster Administrator, é a cara dele. Eu vou ampliar essa tela para a gente enxergar melhor, ok? Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, então, um cluster Windows, certo? Ele está formado aqui, nesse caso, por dois servidores que estão aqui dentro de nodes. Vamos ampliar aqui para você enxergar melhor. Então, pessoal, aqui eu tenho o Failover Cluster Manager, certo? Tá aqui. Aqui é o nome do cluster que eu atribuí a ele, né? Aqui eu tenho os grupos ou roles, né? Eu não consigo falar role direto, galera, que seria papel, né? A tradução disso seria papel. Antigamente no Windows Server 2003 a gente chamava isso aqui de grupo, né? Eu não consigo, eu sempre falo grupo, sempre volta, né? Old habits, diria que velhos hábitos demoram para morrer. Nodes, que são os servidores, efetivamente, que fazem parte desse cluster, certo? Aí a gente tem aqui storage, redes e eventos do cluster, ou o event viewer do cluster, efetivamente. Legal? Vou sair daqui e tirar o zoom. Aí você vê aqui que a gente tem esses nós, certo? Ou esses servidores. Esses servidores têm o voto atribuído e o voto atual, né? O voto corrente, digamos assim, certo? Voto atual. A gente vem aqui em roles para a gente ver os recursos de cluster, né, os recursos clusterizados, digamos assim. E aí a gente vê aqui, olha só, dois recursos, né, ou dois grupos. O primeiro deles se chama CL/SQL Lab e é um recurso do tipo SQL Server. Tá? Aí você vê aqui alguns detalhes desse serviço, né, o status, a prioridade, o owner atual, ou quem tem... Lembra que eu falei de propriedade? Quem tem propriedade desse serviço agora, ou desse grupo agora, é o SQL02, é o servidor SQL02 aí. O endereçamento IP desse cara, desse serviço, desse grupo especificamente, né? E aí se eu clicar em Resources, que é a tela que interessa pra gente aqui, que é o que normalmente interessa pra gente, a gente vê muito mais detalhe. Aqui a gente vê todos os recursos clusterizados que fazem parte deste grupo, ou desta role, desta feature de SQL Server, ok? Então, pessoal, aí se eu ampliar aqui e selecionar todos esses caras, vocês vão ver que eu tenho aqui todos os recursos clusterizáveis que fazem parte desse grupo, ou desse papel, né, dessa role, chamada SQL Server CL SQL Lab, ok? Bom, eu tenho aqui nome, eu tenho um disco clusterizado, que é um disco que, lembra, ele está entregue para mim, esse disco está entregue para mim a partir de um storage. O meu storage aqui é o meu servidor de AD. A gente vai ver como que a gente faz isso na prática depois, tá? Depois, calma. No próximo módulo a gente vê isso com calma. Ok? Aqui eu tenho os recursos efetivamente que são SQL Server, né? O próprio SQL Server. E eu tenho também aqui um SQL Agent, certo? Que é um serviço SQL Agent, ok? E aí aqui, isso aqui acho que nasceu no SQL Server 2016, que é o Customer Experience Improvement Program, alguma coisa assim. É o serviço de telemetria do SQL Server. Você pode tirar se você quiser, não tem problema, mas não tem grandes problemas ele ficar aí também. É o serviço que a Microsoft usa para coletar dados a respeito para melhoria do SQL Server, do produto em si, né?
Muito bom. Vamos tirar o zoom aqui e vamos ampliar aqui esses dois carinhas aqui. Então o que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho um nome de rede, certo? E eu tenho um endereço IP. Este endereço IP é onde eu queria chegar. Esse endereço IP é um endereço virtual. Esse endereço IP não é um endereço real. O que eu quero dizer com endereço virtual e não endereço real? Eu quero dizer que não é uma placa de rede que tem necessariamente esse endereço fixado nela. Ok? Se eu for enxergar as placas de rede de cada um desses servidores, eu posso clicar aqui em Networks. Clico em Network Subnet 1. Desculpa, clico em Nodes. SQL01, que é o servidor 01, né? Aí eu clico em Network Connections. Vocês vão ver que aqui eu tenho duas interfaces de rede. Aqui eu tenho duas interfaces de rede com endereços físicos. É tudo virtual aqui, tá? Mas tudo máquina virtual. Mas entenda que aqui eu tenho endereços físicos, tá? E pode ver o final aí, 1111, 228, 232, tá? Eu não tenho aí o 31, o final 31, que é o que eu tô usando. Ora, e ele também não tá na 02. Se eu clicar aqui, você vai ver que o endereço físico do servidor 02, do servidor SQL 02, termina em 12, ele não termina em 31, certo? E aí eu te pergunto, pô, pra onde que tá indo esse cara, esse 31 aqui? Vamos entender com calma. Isso aqui, esse recurso faz parte de um grupo clusterizado, certo? Que é este grupo aqui. Ok? Quer dizer que, atualmente, quem está atendendo ou quem está servindo este endereço IP é o recurso, o nó servidor SQL02, certo? E é esse nó SQL02 também que está respondendo para esse nome, certo? Lá no meu servidor DNS, que está junto com o meu AD nesse caso aqui, lá no meu servidor DNS eu tenho uma entrada de nome lá, que se chama CLLab SQL. E esse CLLab SQL tem um endereço IP lá. Esse endereço IP é 192.168.11.31. Eventualmente, eventualmente esse IP é atendido pelo SQL02, eventualmente esse IP é atendido pelo SQL01, ok? Acho que tá claro, né? Beleza, galera? Olha só, eu também tenho um outro recurso aqui interessante, que é o disco, tá? Esse disco aqui está no meu storage, que é, no meu caso, o meu servidor de AD. Em produção eu não quero ver isso, tá? Mas aqui em laboratório não tem problema. O meu servidor de AD, então, tá entregando um disco para esse cluster. Ele está apresentado, o disco, veja só, está apresentado para 2 servidores, mas só um servidor tem posse desse disco por vez, tá? Eu não tenho como garantir ou dar posse para esse disco para 2 servidores ao mesmo tempo, ou simultaneamente, tá ok? Com esse recurso clássico de cluster não dá para fazer isso. Cada um é dono do disco por vez. O disco é nada mais nada menos do que um espaço reservado dentro do storage, tá? Que a gente dá o nome, a gente pode dar o nome também de LUN, L-U-N, né? Logical Unit Number. Beleza? Sucesso. Depois a gente vai ver tudo com calma, como que a gente faz isso. Legal. Aí se eu clicar, por exemplo, aqui em SQL Inst, na instância, e clicar em propriedades, vocês vão ver uma informação interessante. Aqui tem um nome, e aí vocês vão ver dependências, né? Então, aí você vê aqui que tem dependências. Isso é um conceito bem fundamental de clusterização, né? Para esse recurso aqui estar no ar, eu preciso que o nome esteja no ar. E eu preciso também que esse disco esteja no ar. Caso um desses 2 recursos não suba ou falhe, eu não consigo subir o SQL Server. Ok? Esse é o conceito de dependência. Uma coisa depende hierarquicamente da outra. Um recurso depende hierarquicamente do outro. Melhor, né? Eu posso também colocar o tipo de dependência, né? O tipo de dependência nesse caso aqui é E, ou AND. Ou seja, se uma das duas não for verdade, ele não sobe. Se for uma dependência do tipo OR, aí uma das duas precisa ser verdade, mas não necessariamente as duas. Vocês vão ver depois, a gente vai ver depois em cluster geográfico, o cluster multisite, né? Cluster que tem mais do que uma rede, que a dependência de IP pode ser do tipo OR, ou do tipo OU. O endereço IP ora está em uma subnet, ora está em outra subnet. Tá? Ele não está sempre nas 2 subnets. A gente vai ver isso com calma depois. Ok? O que mais aqui? A gente tem um outro grupo aqui que se chama AGLab01. Esse AGLab01 é um Availability Group que eu criei
dentro de um SQL Server para fazer umas brincadeiras, uns testes, e você vê que ele cria alguns recursos genéricos aqui. A gente vai falar sobre esses caras aqui depois, não precisa nem se preocupar com o Availability Groups agora, tá? Isso vem depois, tá? É só para vocês enxergarem que de dentro do Management Studio, ele criou um recurso aqui, tá? Ok? Pois bem, e se eu clicar aqui com o botão direito no grupo, especificamente, e dar uma sapeada aqui, ou dar uma, como é que se diz? Dar uma explorada aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso parar esses recursos especificamente, todos os recursos de dentro do grupo, posso mover, o que a gente mais usa aqui é isso aqui, né? A gente move esse recurso para outro nó, para outro servidor, de maneira digamos assim, planejada. De maneira planejada a gente usa esse move. De maneira planejada a gente pode usar esse stop. De maneira não planejada, o que a gente espera? Que o próprio Windows assuma a bronca desse cara. Caso o SQL02 falhe, eu quero que o próprio SQL01 suba esse serviço, certo? É isso que eu espero. Legal. E aí se eu clicar aqui, de novo, né, propriedades, eu tenho algumas opções aqui, certo? Opções de quem são os owners preferidos, né? Os proprietários preferidos desse cara. O número de falhas num período especificado, e aí você especifica o período aqui. Isso aqui, por padrão, vem com, acho que 6 horas aqui, e vem com uma falha por padrão. Isso é péssimo, tá, galera? Aumenta esse número de falhas máximas, tá? E diminui o período por horas. Faça isso, por favor. Botão direito, More Actions. Esse aqui é legal. Show Dependency Report. Aí ele vai mostrar para mim o relatório de dependência desses recursos especificamente. Olha só. Ele mostra um gráfico bonitinho aqui. Um gráfico marotinho, bonitinho aqui. Aí eu tenho aqui, o SQL Server, né? Que é o serviço principal. Deixa eu ver se consigo dar o zoom aqui. Tá. Eu tenho aqui o SQL Server, que é o recurso principal. Aí eu tenho um outro recurso aqui que depende do SQL Server. O agent também depende do SQL Server. E aí eu tenho uma dependência do tipo E, desses dois caras aqui. Do disco, eu preciso do disco e eu preciso do nome. E o nome tem a dependência aqui do IP, certo? Sem o IP o nome não sobe. Sem o IP e sem o nome, o SQL Server não sobe. Sem o IP, sem o nome e sem o disco, o SQL Server não sobe. Ok? Show! Muito bom, muito bom, muito bom. Aí como que eu movo isso para outro nó, né? Mover de maneira ordenada, digamos assim. Botão direito, Move, Select Node, SQL01, ok. Beleza? Você vai ver que ele vai passar por uma série de etapas aqui, ele vai dar offline todos os serviços de acordo com a ordem de dependência, e depois ele vai subir esses serviços no outro nó, que é esse outro servidor aí, SQL01, vocês estão vendo que já está subindo os recursos lá. Aí vocês veem aqui que uma vez que ele subiu, uma vez que ele tomou posse, o SQL01 tomou posse dos recursos de dependência, subiu tudo. Sucesso! Então quer dizer que aqui está tudo no ar bonitinho, certo? Muito bom. Estou na SQL01. Agora, olha só. Isso aqui é o que eu faço como de maneira planejada, digamos assim, né? Eu vou tirar esse zoom aqui. E aí o que eu quero fazer? Aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, antes de mais nada, conectar aqui no meu Management Studio. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu estou via Management Studio conectado no CL SQL Lab, né, na instância clusterizada. E olha só que interessante. Eu estou conectado no IP 31, no IP final 31, que é aquele IP virtual lá que a gente viu antes, certo? Aquele IP virtual, de novo, está sendo atendido pelo nó 1 atualmente, ok? Pensa no Management Studio como a minha aplicação. Minha aplicação está conectando e consumindo dados desse cara, ok? Sem grandes novidades. Até se eu vier aqui, botão direito nas propriedades da instância e olhar essa propriedade aqui, ó, is clustered true, realmente é clusterizado. Legal. Vou cancelar isso aqui então, ok? Vou seguir conectado aqui no Management Studio, não vou mexer nele mais. Aí, vocês vão ver que a máquina 1 aqui está rodando, certo? Estou com o Cluster Administrator aqui. Eu vou abrir a minha conexão remota com a máquina 2. Vamos abrir aqui o nosso Cluster Administrator na máquina 2. Legal. Lembra do que eu falei?
esse cluster, ele usa um File Share Witness que tá, o File Share Witness está lá no meu ADLab 00, que é a minha máquina de AD, tá? Meu servidor de meu controlador de domínio. Então tá lá o File Share Witness, bonitão, ok? Roles aqui, ok? Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que o cluster detecte uma falha. Então quando eu pausar a SQL01, eu estou tirando ela da rede, estou sacando o cabo dela simplesmente, é isso que eu estou fazendo. Aí o que eu vou querer esperar que a SQL02 faça? Que o cluster que está na SQL02 detecte esta falha, digamos assim, e assuma o papel de nó ativo do cluster. É isso que eu espero que ela faça, ok? Vou clicar aqui em Resources da CL SQL Lab. Legal. Aí, 01, né? Ok. Clicou aqui, botão direito, só pause, tá? Mas nada. Saiu da rede. Blum, ninguém acessa mais. Ok? Sonoplastia melhor aqui, né? Aí SQL02. A gente tem que esperar um pouco para isso surtir algum tipo de efeito, para a gente perceber o que está acontecendo aí. Opa, você percebe que já... alguma coisa aconteceu aí. Legal. É isso que eu espero. É isso que eu quero. Esquece o AGLab01. Esse cara não é o foco aqui. Ok? Olha só. Então, detectei uma falha. Certo? Meu SQL Server detectou uma falha. Meu cluster detectou uma falha. E aí, automaticamente, o outro nó, o nó que estava passivo, passou a ser ativo. Ou seja, o nó que estava em standby passou a assumir o papel de nó ativo. Os serviços estão sendo atendidos pelo SQL02 agora. E se eu vier aqui no meu Management Studio e der um refresh, a conexão segue do jeito que estava. Eu não estava nem executando nada. Claro que, se eu estivesse executando algum tipo de transação, eu ia perder essa transação. Aí eu ia ter que refazer ela. Se fosse pensa num web browser, por exemplo, numa página da web, numa página dinâmica, que seja. Você está lá inserindo alguns dados, na verdade está no momento de inserção dos dados da página. Se acontece a falha, por exemplo, você tem que dar o F5, você tem que dar o refresh e ele reinsere os dados. Nada mais, nada menos do que isso. Não tem segredo, não tem segredo nenhum. É um soluço, digamos assim, né? Porque o banco de dados segue disponível. Os bancos de dados que eu estava usando seguem disponíveis. Eles estão sendo atendidos por outro servidor, mas eles seguem disponíveis no mesmo ponto de conexão. Isso que é importante. Lembrando, galera, isso é um recurso antigo, tá? Isso é um recurso do SQL Server 7.0, tá? Isso é um recurso que nasceu faz bastante tempo. Ele foi sendo melhorado, otimizado, ajustado ao longo dos anos. E a partir do SQL Server 2012, mudou o nome. Ao invés de clustering, ao invés de SQL Server clusterizado ou clusterização de SQL Server, a partir do SQL Server 2012 passa a se chamar Always On Failover Cluster Instance. É isso, beleza? Mas segue sendo a mesma coisa. É o failover cluster, é o cluster de Windows normal. A instância inteira clusterizada. O que eu chaveio aqui, ou o que eu mudo aqui, o que eu mexo de um lado para o outro, de servidor para outro, é a instância toda. A instância do SQL Server como um todo. Ok? Tá claro, galera? Ótimo. Muito bom. Pessoal, então, agora eu queria mostrar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que a gente depende aqui, o cluster depende de uma série de fatores, né? Vocês perceberam que ele depende de servidores no ar, depende de componentes desses servidores, depende de um File Share Witness, por exemplo, que é esse cara aqui que faz o tal do voto de Minerva lá que a gente precisa. E vocês estão vendo que esse cluster tem uma configuração. Esse cluster está mostrando para mim dois grupos de recursos, duas roles, certo? E dentro desses grupos de recursos, eu tenho também recursos, certo? Eu tenho também informações aqui de nós, eu tenho informações de rede, eu tenho um monte de informação dentro desse cluster especificamente, certo? Então, todas essas informações têm que estar armazenadas ou gravadas em algum lugar especificamente. Se alguém vem aqui inadvertidamente, isso já aconteceu, tá? Vem aqui com o botão direito, por exemplo, e dá um remove, abraço. Removeu o cluster. E como é que você sobe esse SQL Server depois? Se ele está marcado como clusterizável e ele não está mais dentro do cluster. A pausa que eu estou fazendo aqui é de desespero mesmo. Isso acontece, isso pode acontecer, tá? Isso aqui, digamos assim, essa administração de recurso não é bem ao cargo do DBA, é mais cargo do sysadmin, do cara que cuida de sistema operacional, do cara que cuida dos sistemas de maneira geral, ok? Mas
o DBA pode ajudar o cara, ajudar o sysadmin lá, o dono do servidor, o dono do sistema operacional, a configurar isso, a recuperar isso, se for o caso. Mas, para recuperar isso, vocês vão ter que ir para a próxima demonstração. Que essa demonstração aqui já ficou muito grande, esse vídeo aqui já ficou muito grande. A gente se vê na próxima demonstração como que a gente faz um backup da configuração do cluster. E como que a gente restaura esse backup dessa configuração do cluster. Ok, galera? Aguardo vocês lá. Vai tomar um café, vai no banheiro, faz um bio break aí, porque é um pouco mais demorado, um pouco mais devagar, beleza? Espero vocês lá. Fui.